Então, quando a gente está no caminho, fatalmente você está pensando em alguém, você está pensando nos seus relacionamentos, naquilo que pode melhorar, as dores, as angústias, e como que você vai lidar com isso. Mas eu diria que ao mesmo tempo que a cada passo que você dá, você chega mais perto de Santiago, você chega mais perto de você mesmo, né? É um caminho muito interno que a gente vive, né? Hoje converso com Márcia Miyamoto e Cristina De Fiori, peregrinas do Caminho de Santiago de Compostela. Nessa conversa, exploramos o preparo físico necessário, as expectativas emocionais para essa nova jornada e um guia detalhado do trajeto completo do Caminho de Santiago de Compostela português da costa, incluindo a variante espiritual, com destaque para cada cidade e seus principais atrativos. Aí eu coloquei os principais marcos dessa nossa viagem, que é diferente de 2022. No final, ele é terapêutico. E as expectativas internas, como é que tá por aí? Gente, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui há 39 dias da viagem do nosso segundo Caminho de Santiago de Compostela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma nova jornada, que é o Caminho da Costa. O primeiro nós fizemos o Caminho Central Português, só que não é um Caminho da Costa somente, é o Caminho da Costa mais a variante espiritual. Antes de seguirmos aqui, eu vou pedir que vocês deem um like nesse vídeo, porque vocês dando um like, o YouTube percebe que esse vídeo é muito importante, tem engajamento e vai ajudar o nosso canal, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como surgiu a ideia desse caminho, dessa jornada, que ela está muito relacionada com uma outra jornada que nós fizemos, que inclusive está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir. Não agora, por enquanto assiste esse, depois vocês vão lá no outro, né? É importante. Então, Foco, né? Foco. Então é importante a gente falar um pouco de como que surgiu a ideia. E tem mais ou menos uns 2 anos, e pouquinho, que a gente está programando essa viagem. Vamos falar um pouco sobre o que é o Caminho da Costa, o caminho da variante espiritual, quais são as nossas expectativas e o nosso preparo. Como que está sendo o preparo desse caminho? Porque o outro eu cometi alguns equívocos, né? Quase que eu não consigo fazer o caminho. Então lá também está no outro vídeo, a gente contando um pouco, e aí a gente vai falar um pouco desse. E é muito interessante que depois nós vamos fazer uma outra apresentação na volta, trazendo as fotos e como é que foi a jornada, porque agora a gente está cheio de expectativa, de ideias. Então na próxima a gente vai sentar com calma, na volta vai organizar uma apresentação com fotos, né, com as histórias, com o que aconteceu. E aí vai ser bem bacana. Por isso que a gente resolveu fazer em 2 etapas, porque é muita coisa. Hoje nós vamos mostrar os mapas, o trajeto, a quilometragem, as cidades que a gente vai poder passar. Então acho que vai ser bem legal. E hoje eu vou contar aqui com a presença ilustre da Márcia Miyamoto e Cris De Fiori, que estava conosco no outro caminho, né? E iremos fazer essa jornada novamente. Sim. Legal, né? Gente, vamos contextualizar um pouco o que é o Caminho de Santiago de Compostela? Então, vai lá, Cris, você. Pode falar. Bom, o Caminho de Santiago de Compostela, além da questão histórica, não é, religiosa, de peregrinação até Santiago, a gente fala que o caminho sempre começa no momento em que você decide fazer o caminho, antes de você caminhar. Então, cada um de nós, quando o bichinho da peregrinação pica a gente, e não necessariamente você já caminhou, só de você ter vontade de caminhar, o seu caminho já começou. E por isso que ele tem esse espírito, essa aura espiritual, não é? Não é religiosa necessariamente. Pode ser também, porque vai depender do que cada um vai buscar no caminho, né? A gente vai falar ao longo da parte histórica, mas o que vale hoje, eu acho. Porque hoje você não precisa fazer o caminho a pé se você não quiser, né? Sim. Hoje você tem carro. Não era o caso naquela época que as pessoas tinham que caminhar, elas tinham que ir a pé, né? E tem um outro ponto que eu acho que o caminho, que o B. Santana fala muito, né? Da experiência dele, que é um querido que a gente conheceu, que também está no outro vídeo, a história. É que a gente nunca caminha só por nós. É como...
se você... A alma, né? A psique, a energia psíquica, ela são águas, né? Que se misturam. Então, quando a gente está no caminho, fatalmente você está pensando em alguém, você está pensando nos seus relacionamentos, naquilo que pode melhorar, né? As dores, as angústias, e como que você vai lidar com isso. Você sabe que eu tenho algo interessante, que eu não sei se eu já contei para vocês disso. Quando a gente voltou do nosso caminho, eu fui, por algum acaso, levar um presente para uma amiga da minha mãe. São um casal que o marido dela é amigo do meu pai desde, assim, colégio. E aí eu fui levar esse presente e tal, e para quem não sabe, meu pai faleceu repentinamente em 2021. E eu fui levar, e aí ele falou assim para mim, a esposa não estava, ele estava, só que recebeu o presente e falou, você fez o caminho, né? Eu falei, fiz, tal. Ele falou, você sabia que seu pai queria fazer o caminho? Olha, então é incrível, né? E eu falei, mas ele nunca me disse isso. E ele falou que alguns meses antes dele falecer, que foi repentinamente, ele disse para esse amigo que ele gostaria, né? E aí esse amigo falou assim para mim, com certeza você caminhou por ele. Então, bem importante. A gente caminha. E era uma prática comum da época, né? Sim. Você vai lá orar, né, por alguém. Poxa, ora para minha filha que tem uma doença, sei lá, alguma coisa. Porque eu não vou conseguir ir para o caminho se você puder fazer isso por mim. Né? Então, a gente também leva outras pessoas no caminho. Com certeza. Uhum. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, o caminho, no final, ele é terapêutico. Sim, sim. Ele é um processo terapêutico também. Uhum, né? uhum. E até no outro vídeo a gente fala um pouco da questão histórica, né? Do Santiago, né? Do apóstolo de Cristo. A Vieira. Acho que... Tem todos os simbolismos e óbvio, né? Tá implícito nessa né, vamos dizer assim, nesse caldo de possibilidades do caminho, a espiritualidade, né, que está intrínseca na história do caminho, né? Mas, além disso, a gente dá mais um passo para ser um ser humano melhor, né? Eu vejo o caminho assim, como você dá mais um passo para ser um ser humano melhor. Para mim, tem muito da conexão com a parte externa, porque você está caminhando, você está com um monte de outras pessoas, conhecendo lugares novos, chegando de um lugar a outro, mas eu diria que ao mesmo tempo que a cada passo que você dá, você chega mais perto de Santiago, você chega mais perto de você mesmo, né? É um caminho muito interno que a gente vive, né? É um privilégio, né? Quem consegue fazer um caminho Sim. e dar uma pausa na loucura do dia a dia que rouba a atenção da gente para coisas que não têm tanta importância. E a gente investe pouco tempo fazendo essa... Porque a vida chama, né? E quando você vai se dar esse presente do caminho, porque você só tem... Mateus diria, né? Só tem uma coisa para fazer, seguir Jesus. E você se dá essa chance de um período, você só acordar e seguir, né? Seguir. Então, por isso que eu acho que a gente... Logo que acabou o caminho, já sabia que ia voltar, né? Sabia porque... não é raro, né? Hoje em dia, que as pessoas voltam com frequência, né? Para fazer o caminho, porque tem esse aspecto de... Eu acho que de cura e de realização. É uma coisa misturada, né? A gente se sente mais realizado. Essa transformação que a gente sente, tanto que a gente já começou a falar que a gente iria voltar lá. Não é? A gente já começou a ter essa conversa lá, só que a gente não imaginou que fosse tão rápido, né? É isso aí. E, gente, e como é que surgiu a ideia do segundo caminho? Como é que foi essa escolha para este caminho específico? Bom, acho que eu posso falar. Pode. A gente sempre falava muito lá que a gente queria voltar para o caminho de Santiago. E sempre acho que foi uma ideia de não repetir o mesmo caminho. Né? Claro que não seria o mesmo, a gente sempre fala disso, mas de qualquer maneira de fazer um outro percurso. E a Renata, nossa amiga, falava muito do Caminho da Costa. Que era muito bonito, era muito especial, tinha a questão da variante espiritual. E aí a gente foi namorando. E eu não me lembro, né? Nós fizemos o caminho em 22. Ou nós estamos em 25. E eu acho que em algum momento, em 23, eu tomei a decisão. Porque daqui a 2 meses, um pouco menos de 2 meses, eu faço 50 anos. E eu tomei a decisão que eu queria passar meus 50 anos no caminho. Falei para vocês que concordaram no mesmo momento com a minha ideia, não é?
E aí a gente falou com a Renata e surgiu daí, que eu falei, Renata, não sei como, dê seus pulos, mas eu quero passar os 50 anos no caminho. E foi bem importante isso, né? isso, porque a gente queria fazer, mas não tinha uma data, sabe? E na hora que você põe uma data, a gente, né, faz acontecer. Sim. Senão ia ficar empurrando, e quando der, porque nunca dá, né? Aí surge o negócio de uma oportunidade. Inclusive, quando nós fizemos a primeira vez, foi meio assim, né? Você tinha decidido também com a Renata e você veio falar comigo. E na hora, e assim, é engraçado porque eu não tinha super pensado, né? Mas eu não sei porque quando eu falei pra Rê que eu ia, eu falei, gente, eu vou falar com a Márcia. Né? E aí eu falei, Má, o que você acha? Você, não, vamos, tal, ficou super animada. Aí eu falo com um, falar com o outro, quer dizer, aquele de repente que não é tão de repente, né? Então, eu acho que essa é outra característica do caminho também, né? Tudo bem que eu acho que tem gente que resolve fazer sozinho porque tem outras questões. Mas o fato da gente ir com companhia, né? Com companhia que a gente gosta, é muito legal. Eu acho que a nossa amizade se fortaleceu lá, né? Não tem a menor dúvida. Não é? Não tem a menor no caminho. Dúvida. Então, eu acho que esse é outro aspecto do caminho, né? Ele fortalece. Se torna especial, né? Porque a gente cria momentos de significado que aqui, por mais que a gente esteja junto, não é a mesma coisa. Não, é diferente, por exemplo, você fala, a gente vai sair para jantar, vai almoçar, sei lá, vai ao teatro, vai ao cinema, mas é muito diferente de quantas coisas tão inusitadas que a gente vivenciou. Não é? Como você mas vai assim, fazer? desde aquele dia junto. especial até o dia que a gente foi para Finisterre, que estava completamente nublado. Quer dizer, a gente teve muitos momentos específicos que ficam marcados. Não é? E justamente eu acho que com toda essa questão da nossa vida aqui um pouco afastada, então sei lá realmente está presente no momento. E é um presente, né? Que também a gente está vivendo uma fase da vida muito parecida do setênio, né? Dessa fase que a gente está bem no ponto de inflexão entre o mundo daqui e o espiritual, né? A gente está lidando com isso, porque a vontade que tem é só viver, né? Do outro lado, né? Porque a gente está de saco cheio das coisas do mundo, né? Queria mais ficar mais para lá, mas não é assim que funciona. Então, a gente ter como partilhar, isso de novo é terapêutico, porque a gente pode falar com alguém, né, sobre isso, e o caminho é um lugar propício para ter diálogos profundos. Porque você não tem um relógio, não tem o próximo compromisso. O único compromisso que você tem é chegar. De estar, né? E escolher estar com quem você quer ou escolher não estar. Ou mais, isso que a gente vivenciou muito isso, estar juntos, mas ao mesmo tempo caminhando juntos em silêncio. Em silêncio. E cada um refletindo as suas questões, elaborando o que for, apreciando, não é? A gente passava pelos mesmos lugares, cada um via uma coisa, eu só via os bichos sempre. E é muito especial. Eu acho que isso, essa comunhão de estarmos juntos, mas cada um no seu momento. É algo muito legal. Você não tem que ficar falando. Pois é. E isso faz com que minimiza a questão que a maioria que vai fazer pela primeira vez fica tão preocupado, né? E a gente também ficou, né? E essa é uma diferença de segunda vez. Ai, será que eu vou aguentar? Ai, se a bolha? Ai, esse era meu pensamento. Não sei o quê, né? Ai, porque a mochila... Agora a gente já faz assim, vai ser o que vai ser. E pronto, né? Não que a gente não esteja se preparando, mas... já não é aquela preocupação que era antes, as expectativas são outras. São outras. Mas não essa expectativa muito de como é que vai ser, se a gente vai dar conta, e se vai chegar, e se o pé fica com bolha. E se eu me machucar, e se não sei o quê. Né? Falando nisso de preparo, vocês têm feito o quê de preparo, assim, físico? Eu tenho feito muito parecido com o que eu fiz da outra vez. Na verdade, eu acho que dessa vez eu também tenho intensificado muito o aeróbico, porque a gente vai caminhar serão mais quilômetros, mas ao mesmo tempo eu faço o que eu fiz da outra vez, que é a musculação, que eu diria que é fundamental para a gente aguentar, né? Desde a mochila nas costas, a perna e tudo. A minha preparação tem sido isso. Tá, aeróbico e musculação. Aeróbico e musculação, sim. Tá. E você tem feito quantas vezes por semana? Exercício eu tenho feito todo dia. Tá. Mas eu diria que assim, a musculação tem sido 3 vezes, e fora isso eu faço 4 de aeróbico. Tá. Muito bom. Márcia? Eu comecei meio tarde o Pilates, por causa de uma lesão que eu tive no ombro também. Então, aliás, eu comecei a perceber que eu não estava bem, porque eu estava querendo fazer exercícios para fortalecer os músculos, e alguns exercícios
imobilizar porque eu estava com dor no ombro. Então, tipo, eu não conseguia fazer prancha. Tinha algumas coisas que E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu fiz fisioterapia para sarar, né? E agora eu tô fazendo pilates 2 vezes por semana. E o resto, ou eu nado ou eu caminho. Uhum. Que é pro aeróbico, né? Aí agora, amanhã, nós vamos fazer o teste numa caminhada mais longa, né? Sim, uma trilha mesmo. Levem as mochilas pesadas. E é isso, né? Mas como a gente pode fazer num ritmo, isso que eu aprendi no outro caminho também, né? A gente vai fazendo no ritmo e tá tudo certo. Chega. Uhum. É tranquilo. Uhum. Eu tenho feito mais musculação. Foi um ano que eu tenho caminhado muito, né? Desde quando eu voltei de lá, eu tive que aumentar um pouco o meu ritmo de caminhada, porque aqui eu caminhava 3 quilômetros. Quando eu voltei, 3 não fazia nem cócegas. Começa a sentir falta, né? Aí eu comecei a caminhar 6 por dia, mas todo dia eu estava caminhando, 6 quilômetros. Aí depois... Mas quando eu voltei, eu iniciei uma jornada de musculação. E não parei até então. E o que me intensificou mais agora nesse finalzinho de preparo é que eu tenho feito aquelas práticas de elástico para fortalecer bem o quadril, o core, o quadril, ali aquela região toda central do corpo, que é importante, que vai trazer sustentabilidade. Tanto para caminhar como para carregar a mochila. Sim. E ele fortalece, ele ajuda também a proteger os joelhos e tornozelos. Então é importante fortalecer também a panturrilha, a parte frontal da canela para evitar canelite, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho feito, né? E as últimas 3 semanas, mais ou menos, eu quase não tenho feito caminhada. Tenho mais privilegiado mesmo o trabalho de musculação. Porque o trabalho aeróbico, a gente já fez bastante, estava caminhando muito, então... E eu acho que nem foi muito da outra vez, não é? Que a gente caminha num ritmo mais tranquilo, né? Da outra vez, não é que eu saí fazendo, andando 20 quilômetros um dia. Não, eu fazia a minha esteira e a gente sabia que a gente ia dar conta. Mas, de fato, a musculação é muito importante. É muito. Porque senão teus músculos não dão conta. Você anda um dia, só que o segundo, terceiro, você já está... E aí corre o risco de voltar arrebentado, Exatamente. né? E depois ficar com dor. Exatamente. E depois ter sérios problemas aí em função de um mau preparo. Exatamente. E as expectativas internas, como é que tá por aí? As minhas, é engraçado. Da outra vez eu lembro que a Renata me perguntou qual é a sua expectativa. Eu falei, nenhuma. É o que o caminho me trouxer. Mas dessa vez, acho que como tem a questão do meu aniversário, eu tô com uma expectativa interna. Não do que a gente vai encontrar, eu tenho certeza que os lugares serão lindos. A gente já vai falar sobre... Vamos mostrar, inclusive. Então, isso eu tenho. Mas eu acho que para mim tem um significado muito especial. Eu tô aqui com uma pisciana do meu lado, mas a gente vai passar pela água, né? É um caminho de muita água. Então, eu acho que é um caminho de muito interno, é um caminho muito... É a sensação que eu tenho, talvez essa seja a expectativa, de viver muitas emoções. Parafraseando. Aí, mas eu acho que vai ser um caminho muito emocional. A gente vai passar por lugares muito específicos, muito especiais, alguns lugares que a gente já foi. Muito significado, né? Até de Santiago. Exato. Né? Então, para mim, eu tô com uma expectativa assim, de viver boas emoções, um caminho interno, de sair ainda mais transformada. Eu acho que a minha expectativa é essa. E de passar bons momentos com bons amigos. Com bom vinho, regados a bom vinho. É isso. E bacalhau. Não, ela não gosta de bacalhau. Mas eu gosto. Mas vai ter o polvo, né? Vai ter o polvo. Muita coisa. Para mim, eu tenho 2 expectativas principais. A primeira está bem relacionada com o que a Cris falou, dessa coisa de estar perto da água, perto da natureza. A gente vai ser muito mais... vai ter caminho muito mais na natureza do que da outra vez. Que é fantástico para mim. Eu estou precisando dessa recarga perto da natureza. Eu preciso de água, sou de peixes, com ascendente em peixes, e eu preciso de estar perto de água. E me reenergiza. Então, estou sentindo necessidade de me reenergizar. E gratidão, por quê? Eu fui para lá, na hora que eu fui... Várias pedrinhas que eu fui deixando, e lá em Finisterra eu deixei algumas pedras muito importantes. E que foi um trabalho intenso. Então, lá quando eu deixei a pedra, foi como assim, eu tomei consciência que eu preciso trabalhar isso. E aí eu saí de lá com a resolução de trabalhar alguns pontos em mim. E que eu trabalhei. E foi duro. Foi, né? E deu resultado.
E se não tivesse o caminho, eu não tinha despertado para a necessidade daqueles pontos que eu deixei a pedrinha lá em Finisterra. Então, para mim, vai ser muito significativo voltar para Finisterra e agradecer. Sei lá que outras pedras vão vir, né? Mas eu acho... Pode deixar lá, né? Padrão, né? Então, são essas duas coisas. Me reenergizar e agradecer lá em Finisterra. Muito bom. Para mim é continuar olhando para dentro e estar aberto ao que o caminho vai propiciar de reflexão, porque muitas coisas acontecem, né, na jornada, né? E esse projeto do podcast, ele ganhou força naquele caminho. Eu já tinha decidido fazer ele antes, já tinha escolhido o nome, escolhi a data de abrir o canal, só que eu estava no meio do caminho quando o canal foi aberto e um amigo meu que fez o canal e criou no horário, no dia exato, certinho. Só que foi naquele caminho que eu ganhei força nas minhas reflexões para dar início a esse projeto. E aí quando eu voltei, demorei mais um tempo, porque o caminho ele não se encerra lá, né? A gente sabe disso. Então fui processando várias coisas e deu início a esse projeto que está ganhando mais força agora esse ano. Então a gente está indo para lá esse ano. Então é um ano de muita celebração e de agradecimento, né? De como que eu posso estar sendo instrumento para cada vez mais trabalhar aqui dentro desse canal para disseminar conhecimento, para que as pessoas possam se conectar melhor com a espiritualidade, com a sua vocação, com Deus, né, com ela mesma. A gente trazer possibilidades de crescimento mesmo para as pessoas. Então, para mim, vai ser um caminho muito especial nesse sentido. E de conexão. Eu acho que teve muitas coisas que eu também trabalhei lá e que esse caminho vai fechar um ciclo para o início de um novo ciclo. Então, eu vou estar com pessoas muito especiais, reencontrando amigos, celebrando juntos, caminhando juntos, mas não deixando de trabalhar aquilo que é pessoal. Né? Eu acho que essa coisa da conexão, do vínculo, da ponte um com o outro é muito importante para a nossa jornada interior. E eu acho que vale a pena agora nós apresentarmos essa jornada, como é que vai ser. A Márcia preparou aqui um material espetacular. Não é espetacular, mas é para guiar, eu acho que para guiar, vai ajudar. Vai ajudar, que a gente vai mostrar toda a trajetória do caminho, qual que vai ser a quilometragem, o que nós vamos fazer dia a dia. Inclusive, se alguém estiver assistindo aqui, quiser nos encontrar algum dia, num desses dias, a gente vai estar lá. Né? Fica à vontade. Estaremos lá, será um maior prazer conhecermos pessoalmente. Legal, pode mudar, Yagi. Mas você não mudou. Aí, agora vamos lá. Tá pequenininho, mas é só para entender visualmente. Vocês estão vendo, né, que o caminho do português central, ele teve mais ou menos 195, se bem que eu acho que a gente andou mais. Mais. 220, mais ou menos. Pelo menos os reloginhos apontavam mais, né? E ele é basicamente, bom, o próprio nome diz, central, né? A gente não teve contato com o litoral. Qual que é a diferença para o da costa? Além de ser... Você viu que tem a setinha amarela, caminho da costa? Vi. Muito legal. Somando as quilometragens dos pontos que a Renata colocou para a gente, né, para fazer esse caminho, dá mais ou menos 280 quilômetros. Portanto, a gente acha que vai andar uns 300 por aí. Eu acho que vai andar até um pouco mais. Porque é um caminho mais longo esse. É um caminho mais longo. Dá mais dias. E é bem na costa mesmo, bem encostadinho ali, ó, dá para ver, né? E quais são durante o papo a gente vai mostrar em cada ponto os conteúdos de cada etapa, mas o mais importante, acho que para a gente, como é que se diz? Highlight, como é que fala em português? Esqueci. Pontos altos, né? Os destaques. O destaque é a variante espiritual. Né, que teve uma leve adaptada, porque como a gente já fez Pontevedra na outra, eu acredito que a Renata tenha trocado por Ponte Sampaio, que é bem pertinho de Pontevedra, mas a gente vai passar por Pontevedra de qualquer jeito. Mas ela botou Ponte Sampaio para a gente ter oportunidade de conhecer uma cidade que é lá antes de Pontevedra. A gente tem que necessariamente passar por Pontevedra para chegar a Apoio.
Pode passar, Yagi, que aí vai mostrar exatamente a variante espiritual. Não precisa ler, né? É só para ter uma noção que ela tem 3 etapas, a variante espiritual. Que é justamente Pontevedra, né? Olha lá, de Pontevedra até Armenteira. E aí, depois de Armenteira até Vila Nova de Arousa. E aí, de Vila Nova de Arousa, né, vai para Ponte Cesures e pega o barco para chegar a Santiago. Então, basicamente, assim, logisticamente, é essa a diferença. Que em vez de ir tudo caminhando, vai ter que ter um pedaço de barco, a não ser que você queira ir nadando. Com mochila, né? Vai ser maravilha. Eu acho muito simbólico que a gente vai chegar de barco em Padrón. Porque se a gente for pegar a própria história, né, que o pessoal pode ver no outro podcast, né, de onde está amarrado o barco, o Padrón e tudo, então para mim é muito simbólico. Nós vamos chegar, em teoria, né, diz a lenda, que nós vamos chegar onde o barco, né, por isso que a igreja em Padrón foi construída naquele lugar, que foi o barco ficou amarrado com os restos do Santiago Grande, né? Tá. E essa variante espiritual, deixa eu só fazer uma cola aqui, né? Ela tem essa conexão com a lenda, né? Que esse percurso, ele recriaria a rota que, segundo a tradição, trouxe os restos mortais do apóstolo Tiago da Palestina para a Galícia, né? Não sei, para quem não é cristão, né? Não sabe, talvez, que o rei Herodes mandou matar, né? O Tiago, não é? E ali, uma vez, quando aconteceu, os discípulos resolveram trazer os restos, né, mortais para a Galícia. Então, ele diz aqui, ó, que a rota fluvial ela tem momentos de silêncio e contemplação, ou seja, né, a gente fazer uma meditação lá na água, né, no barco, né, não nadando, né. Que mais aqui que é curiosidade? Ela é feita no rio Ula, né, que tem 17 cruzeiros de pedra no caminho, que simbolizam a proteção do caminho e marcam a única via fluvial oficial do caminho de Santiago. Então, ele diz que é uma experiência introspectiva de forte significado histórico e religioso no caminho português, né? E eu só aqui fiquei pensando 17, que dá 8. É mesmo? Oh, mas olha, eu sou tão desligada para essas coisas. Então, podemos passar para o próximo? Então, acho que o que a gente tem que marcar é que tem essas 3 etapas, né? Então, e aí o que muda, né? Ali onde está Verdinho é o que coincide com o caminho que foi montado pela Renata, né? Então, não sei se a gente vai passar por Combarro. Talvez passe no percurso. Mas não durma lá, né? Exatamente. E aí, Vila Nova de Arousa, Ponte Cesures tem que passar porque é lá que pega a embarcação, né? Barco. E aí, para ir para Santiago. Então, começa no dia 12 de maio, nossa variante espiritual. 2, né? 2 de maio. 12. Não, o que ela falou, 12 é a variante espiritual. Isso é o caminho, tá, né? É verdade. 12 começa a nossa variante espiritual. Tá. Até lá, Até lá é o caminho É o caminho normal. da costa. Porto. Caminho da costa. Caminho português, né? Isso, Da costa. mas na costa. Na costa. Aí, Tá. o caminho espiritual vai a partir do dia 12. Sim. Tá bom? E tem um pequeno desvio que é em Raíces, né? Por causa do aniversário da Cris. Que isso não está na variante espiritual, embora seja um evento espiritual. Mas Com certeza, é o nome da cidade. Raíces. Legal. Pode passar, Yara. E aí eu coloquei os principais marcos dessa nossa viagem, que é diferente de 2022. Né? Lá, em 2022, a gente fez um pré-caminho, a gente fez Lisboa e um pouquinho de Porto, né? Foi. Agora, a gente se programou para fazer Fátima, Tomar, Coimbra, Guimarães e Porto, antes. Vai ser legal, hein? Né? E aí a gente vai passar, inclusive, quando sair de Tomar, nós vamos para o Porto. A gente vai passar em Coimbra, que eu quero conhecer a Universidade de Coimbra, famosíssima, que eu só conheci nos livros de literatura. Então, eu quero conhecer lá. Então, vai ser bem legal. Vai ser muito legal. E aí, de carro, né? Nós vamos fazer de carro, que vai nos dar bastante liberdade. Nós vamos ficar 2 dias em Lisboa, tempo, né? 2 dias em Lisboa, um com meio-dia em Tomar, Fátima. E daí a Aí gente tem- vai para o Porto. Porto a gente É. fica uns 4 dias, né? os 4 dias no Porto. Bom, aí a outra diferença do caminho da costa é uma coisa que eu percebi, que tem muitos faróis, né? Farol de embarcação, né? Sim. E que permite ter vistas panorâmicas da costa
Lindíssimas. Pô, se der pra gente subir lá, hein? Vamos ver se vai dar. Bom, variante espiritual. Eu vou levar a câmera. Então, eu ia falar isso agora. Isso que eu vou ficar esperando de 2022 foi maravilhoso, imagina agora. Eu vou levar e nós vamos fazer depois uma mesa com essas fotos. Tá? Então aguardem. Eu tenho até uma sugestão para te falar dessas fotos. Tá bom. Bom, a variante espiritual que a gente já comentou, né? Que na verdade, é o pedaço fluvial por causa dos restos mortais de Santiago. E raízes... Olha, eu quis colocar aí para você entender aonde que é. Onde fica a raiz? Olha, bem na pontinha ali, né, da Espanha. E onde a gente vai comemorar os 50 anos da Cris. E Muxia e Finisterra, que a gente não fez Muxia. A gente não conhece, também. É verdade. E Finisterra, que é engraçado, né? Porque Finisterra acaba o caminho, mas é marco zero. Lembrando que Finisterra fica depois de Santiago de Compostela, né? Geralmente o pessoal chega lá em... uns 100 quilômetros mais ou menos. Mais ou menos. É uns 100, Que a gente vai de carro, né? Não vai a pé. Melhor, não tá muito cansado. Tá cansado. Mas o que eu acho muito simbólico isso de você terminar o negócio e zero a quilometragem. Porque vai começar de novo um outro ciclo. Quando você termina o caminho, né? Então essa simbologia do zero do Finisterra eu acho bem legal. Vamos lá, mais um. Bom, aí, agora eu só coloquei aí, mas não vamos ficar presos no PowerPoint. É mais para uma referência, né? Tá. Então, ó, se você olhar no mapa ali, o albergue Nossa Senhora da Hora do Abel fica bem no centro do porto, né? Então, são 11 quilômetros, que nós... É opcional querer fazer a pé ou não, não é isso? Mas ninguém vai fazer. A gente vai sair a pé mesmo a partir de Matosinhos. Exato. Não é? Porque tem trem, o metrô, se eu não me engano, né? Tem um metrô que dá para ir para lá. É um trem. Ou é um trem, Não é? Então, o que é a expectativa desse dia? Primeiro, o jantar de abertura, e uma coisa que a gente não fez da outra vez é esse ritual da queimada galega, que eu não tenho a menor ideia do que é, você sabe? Também não. Não faço ideia. Que mistura bebida e teatro. Vai ser ótimo, vai ser surpresa. Teremos surpresa. Vai ser legal. A gente vai explicar depois como é que foi. Então, essas são as coisas do depois, né? Que a gente vai viver e vai trazer as histórias. Inclusive, até indicar se tem peregrinos que vai passar pelo porto e quer uma orientação ou até ficar hospedados, tem o albergue do Abel, né? Você pode pôr o link lá também. Senhora da Hora. Do Abel, né? A indicação também da Renata. Da Renata. E é legal que ele fica bem perto do metrô. Metrô-trem, né? Essa é muito perto. Acho que a gente é o metrô, né? Muito perto, assim. A questão de 2 quarteirões. Pertíssimo, isso é verdade. Então E ele é um peregrino muito experiente, que dá orientações. Eu acho que a gente falou isso no outro episódio, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Porque você pode perguntar assim, mas para que eu vou precisar de assessoria no caminho se tem internet e eu posso resolver tudo sozinho? Por alguns motivos. Eu acho que o primeiro é que você tendo alguém que conhece não só a região, mas conhece as pessoas no caminho. O Abel é um peregrino muito experiente, e a Renata está ficando conhecida também por conta do Abel, né? Estar com eles também é parte de uma viagem, porque as histórias que a gente escuta, a companhia deles, é por eles também. Né? Eu acho que é incomparável, e além do que, eu acho que poupa algumas coisas. Né? Eu tenho pessoas conhecidas que, inclusive, contrataram a Rê para fazer o caminho sozinho. Mas, ainda assim, ela te dá as indicações. Né? Então, eu acho que você pode gastar seu tempo, sua energia com outras coisas e deixar, digamos, essa programação mais logística pedir ajuda dela. Eu acho que é bem bacana ter isso. E porque uma coisa, né? Tudo bem que hoje o Booking tem bastante indicação, inclusive de hostel, de albergue, mas como eles estão sempre fazendo o caminho, eles estão sempre de olho de como que está o estado dos albergues, na questão da segurança. São pessoas que estão vivendo lá, né? Então, ajuda a ter uma informação mais atualizada, real, e não online, né? Virtual. Alguém que está lá. Né? E fora que se você se machuca, tem um carro à disposição que te leva correndo para um hospital, né? E para você ser atendido. Não, o carro, eu acho que quem pode fazer em grupo é super recomendável. A gente já falou disso também no primeiro caminho.
Você vai estar sozinho, mas você vai estar com o grupo. Você tem a questão da assessoria, o tempo integral, né? Eu me perdi no primeiro caminho. O Abel foi me buscar. A gente teve também a questão de todas as refeições. Quer dizer, eu recomendaria, de fato, certeza. essa experiência. Mas claro que é de cada um. E aí, nessa parte do Porto, né, tem algumas curiosidades, né? Dizem que essa igreja do Bom Jesus de Matosinhos, quem talhou foi São José. Olha. Isso é uma lenda, sei lá se é verdade, Sim. né? Mas é o que diz a lenda. Tá. E que Matosinhos é um dos melhores lugares para se comer sardinha. Tanto é verdade que o Jamie Oliver fez um especial no Porto, que depois, se você quiser, a gente até guardei aqui o vídeo, a gente pode também deixar no link do canal, a experiência do Jamie Oliver no Porto. Ele foi para esse mercado de Matosinhos, ele é incrível, né? Ele foi lá e falou assim, deixa eu ver o que tem aqui. Aí ele foi, catou os ingredientes, achou uma cozinha de algum restaurante lá dentro e fez uma refeição ali na hora, né? E assim, a gente só babando, né? Porque parecia que estava muito delicioso. E ele também, né? Ele foi provar os sabores do Porto. Tem a ginja, né? A ginja, que é aquele licor que você põe no copinho de chocolate e que é na confeitaria do Bolhão, no Porto. Uhum. Então, só que é na prévia que a gente vai fazer, né? É nesse lugar aí, né? Que mais? Eu acho que dessa primeira etapa é isso. Né? É isso. 11 quilômetros, né? A gente vai... Não, isso a gente não vai fazer. Andar. Vai ser de trem mesmo, né? É. Aí Dia pernoita em Matosinhos, né? Na verdade, o que a Renata disse foi o seguinte, se você quiser, vai, mas você tem que estar no horário tal pra gente sair junto. E a gente começa a caminhar ali no dia 3. No dia 3. Tá. Então dorme em Matosinhos, né? Não, dorme no Porto. Ah, tá. Então mas vai até Matosinhos e volta pro Porto e depois... a gente vai até lá para poder fazer a queimada e tudo. Mas a queimada é no Abel. É no Abel. E depois a gente vai voltar pro Porto. A gente vai estar no Porto, é só uma... Aí volta para dormir e no dia seguinte se encontra de novo no Abel. Exato. Ou, se quiser, pode se encontrar em Matosinhos, mas não tem necessidade. Né? Acho que a gente encontra no albergue, né? É melhor, vai vamos todo junto. mundo junto. Já começa Eu acho melhor. Também. Mas nada impediria de você ir até a estação de Matosinhos. E aí começa a caminhar mesmo. O couro come. Aí começa. 23 quilômetros e meio. E assim, na média lá, a gente fez 20 no outro, né? Essa vez vai ser mais. Essa vez vai ser mais na média, né? Preparem-se. A gente, essas pontes romanas, medievais, tem por todo o caminho, que são incríveis, né? Milenares e não caem, né? Que nem aqui. Não, é muito as doido. Pontes, não tem nem 10 anos, o negócio está caindo, né? Os caras faziam umas pontes naquela época. Falam que essa vista do Mosteiro de Santa Clara também dá uma vista incrível e tem visita panorâmica. Não sei se vai dar tempo da gente Vamos dar um jeito. fazer essa visita. Eu acho que isso é interessante a gente saber para pelo menos poder se programar e chegar em tempo de conhecer. né? Eu sugiro, inclusive, nesse caminho, a gente sair um pouco mais cedo. Eu tô completamente... Porque da outra vez a gente saía lá 10 horas, 9h30 da manhã, né? E aí chegava às 5 da tarde ali no talo, acabados, né? Era só tomar banho. Tomar banho, jantar e dormir. Jantar e dormir. Né? Essa vez eu queria sair um pouco mais cedo pra gente tentar aproveitar mais. A gente pode super se programar. Então, a gente tem que combinar com a Renata por causa do café da manhã. Pra ela Isso é ajuste, né? A gente faz um ajuste com ela e fala que pelo menos a gente quer, e aí cada um... Sem falar, porque pelo menos no caminho da costa, do caminho central português, as lanchonetes, no meio da tarde em diante, fechavam tudo. Pois é. Né? Todo mundo fechava, porque o peregrino parece que tem essa coisa de caminhar cedo. Então, de manhã até o almoço ali se encontrava aberto. Depois das 2, 3 da tarde, fechava. Então, dessa vez, eu acho que vale a pena. A gente não vai ter o carro de apoio, né? Porque vai ser um caminho que a Renata e o Abel vão fazer junto com a gente. Sim. Então, nesse caminho não tem um carro de apoio. Mas isso eu acho que é o carro deles. O carro deles com os lanches, né? Então, o que eu não entendi foi que, por exemplo, a gente vai poder ter uma mochila que vai ser o despacho da mochila. E aí, mas como é que ele vai chegar se não tem o carro? É carro de outra pessoa? Porque você vai deixar provavelmente a tua mochila, a tua bolsa no lugar, eles vão pegar e quando você chegar lá, já vai estar lá. Acho que é um serviço que eles prestam para vários peregrinos. Quem que vai levar? Parece que tem uns caras que fazem esse serviço de transporte. Sabe, só transporte. Só o transporte. Leve e deixa lá e fica num canto e quando a gente chegar, pega, entendeu? Entendi.
Bom, nesse mosteiro, a curiosidade que tem, que parece que foi interessante, né? Que tem várias, aliás, esse tipo de comentário tem em vários lugares. Que os mosteiros eram locais de muita riqueza, né? Uhum. Muito paradoxal, né? Pois Mas diz que foi um dos mosteiros mais ricos de Portugal. Até porque, né, existiam aquelas famílias, era muito bacana que na antiguidade pelo menos um filho da família se dedicasse à igreja. Né? E aí dava o dote lá. Então, dava o dote, ficava... E fora as cruzadas, né, meu bem? Toda a questão realmente... E aí tem toda uma história, né? Porque pra gente não entrar no componente religioso e tal, porque senão a gente vai para lá. Mas, de qualquer maneira, era um lugar com muita riqueza. Tanto que, se a gente for falar até dos templários, a gente pode falar isso depois na volta. Sim. Mas a extinção foi justamente porque eles eram os banqueiro e tinham muito dinheiro. Era a primeira... Então começou a incomodar, então começaram a dizer que eles faziam outra coisa para poder pegar o dinheiro deles. Primeira companhia de seguro que Exato. tinha. E também, não é à toa que nas igrejas todas talhadas a ouro. Se não é ouro mesmo, é madeira com ouro pintado, todo o ouro do Brasil, Sim, né? Todas as riquezas nossas. Nossas, né? Tem pedaço da nossa riqueza lá. Pode passar. Bem, aí tem o começo que a gente vai começar ali mais pelo centro, depois entra... Aí vai bem pra margeando costa, né? Esse caminho deve ser maravilhoso, hein? Tá, eu acho que vai ter a componente... se a gente der sorte, não vai estar muito quente, né? E brisa do mar, né? Que delícia. Vai ser bom. Que é diferente do que a gente fez lá no Central, que não ventava, tinha dia que não ventava de jeito nenhum. Era um calor, que eu falei assim, meu Deus, que calor é esse? A gente roubando, não é para a gente tava roubando. Pegava as uvas, porque era permitido, né? Uva, caqui, tudo aliás, que a gente achava. Era um porco. Então, era muito... Aliás, a história do caqui que vocês contaram da outra vez, tem uma foto no final dessa apresentação desse slide com a foto do caqui. Mas você tem que falar antes. Eu falo que é para gerar que as pessoas... Curiosidade? Fiquem até o final, essa estratégia? Né? Tá bom. Fiquem até o final, gente. Spoiler. Vamos lá. Um dos melhores dias aqui. Esse lugar é muito especial. Olha isso. Vila do Conde. Até Fão. Então... Mais 23,5 km. Pois é. Ele tem essa reserva natural. Tá vendo essa da mais à esquerda? Uhum. É uma passarela para a gente passar dentro da reserva natural. E é estratégico ali, porque é um local de observação de pássaros. Então, tem muito fotógrafo lá que monta... Se você olhar até coloquei o site aqui, guardei para a gente ver depois. Como é que é? avesdeportugal.info. Nossa, que linda. Isso eu só peguei um. Se você entrar no site, está tudo catalogado por tipo de ave. Tem coisa linda. Centenas de aves. E tem, de novo, o primeiro farol. Você vai ver que em todo o caminho tem farol. Que lindo, hein? Então, você tem a oportunidade de ter uma vista panorâmica. E o estuário, né, que é onde as águas do doces encontram as águas salgadas. Que Um encontro. Um encontro, né? Gente, esse caminho vai ser muito simbólico. Aqui de cima não dá para ver muito, mas se você for explorar no site, você vai ver que essas passarelas, elas dão perspectivas do parque bastante interessantes. Aqui de cima não dá para ver. Mas, e não é à toa, né, que eles fizeram o trajeto desse jeito, né? Porque não faria sentido, né? Poderia fazer assim, perto da praia, né? Sim, perto da areia, mas fez você isso, entrar. Né? Não ia ter essa dimensão. Obrigar você a entrar, deve ser por causa dos pássaros. Meu guess, né? Meu chute. No mapa lá em cima, a gente colocou esse trajeto aqui que o Google deu, mas a gente não sabe se a gente vai fazer esse ou lá mais margeando a costa. Depois a gente atualiza o mapa, qualquer coisa, para falar realmente o caminho que a gente fez. Eu acho que com um reloginho... Vai dar. Ele vai registrando, será? Registra. Tudo. Tudo, né? Tudo. No final aí mostra com o mapa. Aí vai aparecer os zigue-zagues que a gente vai fazer perguntas também, mas tudo bem. A gente consegue depois baixar o mapa. Legal. Então é isso. Vamos lá. A Anha. Então, essa ponte é uma ponte famosa. Qual que é a curiosidade dessa ponte? Vocês sabem que... 24 quilômetros, hein, gente? Arthur Eiffel, vai dar 30. Né? Tranquilamente. Fala, cá. Você sabe que quem construiu a Estátua da Liberdade foi Arthur Eiffel, pelo grande conhecimento que ele tinha de mexer com metal. Ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, né, engenheiro, que começou a substituir as pontes
não sei como é que é, de pedra, por metal. Por metal, né? Então, ele era um especialista de metal. E a Ponte de Fão, ela é uma das primeiras de Portugal que abarca a tecnologia de metal. Você vê que aí está misturado, né? Tem pedra, mas também tem metal. As outras, se você olhar naquela da romana, ela é toda pedra, né? E essa começa, então, a introduzir a tecnologia no século XIX, de estrutura metálica, inspirada na Torre Eiffel, na tecnologia da Torre Eiffel. E aí tem essa igreja matriz de Anha, né, que ela é talhada em madeira, mas pintada a ouro, né? E, pelo que eu entendi, também é um trecho onde a gente vai ter muito contato com a natureza. Ai, que delícia. Não vejo a hora. Nem eu. Tá perto, gente. Ou seja, eu, na verdade, para ser bem sincera, eu não gosto muito de igreja. Mas eu acho importante porque é história, né? Cultura e tal. Sempre tem fatos interessantes. Tem. Claro, a gente tem igrejas que a gente se identifica mais que outras. Nós sabemos bem. Mas é interessante você entrar, olhar. Às vezes tem algum aspecto peculiar. Eu gosto não no sentido religioso, mas no sentido histórico mesmo. Cultural, Às vezes tem alguma coisa bonita que a gente vê também. Muito legal. Né? É muito legal. Todo mundo que vai para uma igreja, né? Vai com uma história, né? E aí, a gente detecta... É uma coisa incrível. Bom, não vou contar, que a gente já contou no outro episódio, né? Lá da... Barcelos? Não, aquela que... Iria Flávia. Que, inclusive, foi a rainha que fez com que os restos mortais, né? Patrocinou... Faz para Santiago. Para que viesse para Santiago. Vamos lá. Aí, Anha a Carreço. Aí já é um trajeto menor. Menor, 15 quilômetros. A única coisa que eu encontrei ali de curiosidades é esse museu de moinhos de Montedor e esse fortim, que inclusive diz que muitos desses moinhos ainda estão em funcionamento. E moem grãos como antigamente. Nós vamos atravessar um rio ali, ó. Não é por uma ponte. Tá, ou é ponte. Mas não é Espanha ainda, não. Não é. É uma ponte ou ou por barco. Não, mas eu acho que a gente vai andar aí. Acho que não tinha previsão de barco. Deve ser ponte mesmo. Acho que é ponte. Vai ter uma travessia ali. Deve ser lindo ali. Não, olha o forte, né? O forte. Pode passar. Aí olha tem. Isso. Então, então já dá para perceber, né, que a gente vai estar sempre em contato com a natureza. Essa praia, ela é muito famosa, né? Essa praia do Caminho Camarido, que ela também é uma área protegida, né? E para observação de espécies. Aí eu não sei se é só ave, né? Mas aí a curiosidade é que ela era usada antigamente para fornecimento de madeira para os estaleiros navais da região. Tem essa torre do relógio, no centro histórico, e mirante, né? Do Rio Minho antes de chegar à Caminha. Então, aí vai ser mais um local, eu acho, de curtir natureza de novo, mais do que assim a cidade. E parece que tem outro rio ali que desemboca ali em cima, sim, acho que é a divisão. Por isso que tem aquele traço preto, que aí a gente vai cruzar a Espanha. Então a gente deve dormir ainda em Portugal, né, nesse dia. Sim, né? Ali, o caminho da Portugal. Deve ser lindo. Bom, a gente não sabe exatamente onde vai ficar o albergue, né? Mas seria interessante ficar ali naquela pontinha, né? De qualquer maneira dá pra chegar lá, imagina. Então, pelo que eu entendi, e aí agora pensando na estratégia de hidratação e tal, não tem tanto bar assim como que você está imaginando. Tem locais ali que a gente vai caminhar que é mais natureza. Então, importante a gente estar preparado com água. Coisa assim, né? Olha quanta água tem aí. Você vai beber água salgada? Boa sorte. Boa sorte. Então, tá. Então, aí estamos... Aí eu coloquei... Isso. Aqui a gente vai cruzar para a Espanha.
E ali eu já comecei a colocar naquela setona amarela ali, onde que a gente está para chegar a Santiago. Contagem regressiva para Santiago. Tá. Porque já atravessamos a Espanha, de ferry, né? Através do Rio Minho. Então a gente vai ter um barco já. Vai ter um Da barco. outra vez a gente atravessou pela ponte, né? Foi bem emocionante. Desesperador. Pra mim, Foi pela muito alta. ponte, meu. Muito legal. A Márcia foi pegando a minha mão. Eu falei assim, mas está tudo cercado, Cris, mas eu tenho medo. Vamos lá. Esse dia vai ser legal, hein? Então, São 22 quilômetros, né? Que lindo. E a Galícia é muito especial. É muito. Provavelmente aí, uma coisa que aconteceu da outra vez, os grupos, né? Vai formando subgrupos por afinidades de amizades, interesses, mas chega uma hora que é por cansaço. Que aí uns vão ficando para trás, outros do meio, uns na frente. E aí é bom que você vai interagindo com todo mundo. Verdade. Mas vão ter alguns marcos que é importante estar junto num determinado tempo, que não tiver as travessias, né? Eu acho que isso aqui vai ser importante. Provavelmente, que a gente deve fazer todo mundo junto, né? A questão do ferry ali. E só que aqui ele está dizendo que o ferry pode não estar operante por baixa da água. E aí, o que acontece é que são pescadores que ajudam a atravessar. Legal. Aí, uma curiosidade desse caminho, desse pedaço, é que no passado os peregrinos precisavam caminhar até Valência e cruzar pela ponte. Que foi onde a gente foi. Que foi o que a gente fez. Valência. Então, se a maré estiver baixa, talvez a gente tenha que fazer isso. Ou quiser se aventurar com barco. Porque, ali tá pequeno, mas é grande a distância. Claro. Né? Talvez a gente saiba mais perto, né? É Valência onde tem aquela cidade, tipo forte. Um forte com Valência. Outro lugar lindo, hein? Valência. Aquele lugar ali. E você anda aquele ali, dia eu já estava passando mal, então eu já não lembro direito das coisas. Você anda ali dentro e parece que não sai, né? Verdade. É muito bonito. Aí tem um mosteiro, Mosteiro de Oia. Bem bonito. Que é um legal. tesouro histórico, né? À beira-mar. Eu acho que depois, inclusive, a gente pode fazer uma lista daqueles lugares assim que a gente não pode perder. De jeito nenhum. Né? Que chama Mosteiro de Santa Maria de Oia. Ele é à beira-mar, né? Que tem uma arquitetura impressionante. E que foi um dos poucos mosteiros construídos junto ao mar, que era incomum para a ordem monástica. Não sabia. Por que será que para a ordem monástica não era comum por perto do mar? Vou dar uma pesquisada depois. E aí, atravessamos para a Espanha. Já estaremos em território espanhol. Em Oia. Aí já passou da metade, né? Do caminho. Aí já passou da metade. Por isso, aí começa a contagem regressiva para chegar. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai chegando no final, ao mesmo tempo que você quer que chegue em Santiago... Você quer aumentar. Você já está naquele ponto que você gosta tanto do caminho que você não quer que chegue. É muito contraditório, não é? É muito doido. Muito contraditório. Você começa, você olha assim, puta, falta 200 quilômetros, não vai dar tempo, não vou conseguir chegar. E aí no final você fala, gente, eu quero andar mais devagar, porque eu não quero que chegue, não quero que acabe. É muito bom, é muito bom. E aí, em Oia, né, tem... Baiona, são 19, né? São 19. Olha, coisa mais linda. O Castelo de Montreal. E tem esse museu, essa réplica, na verdade, é um museu interno, né, que a gente pode passear, né, do descobrimento da América. Então... Putz, isso aí eu quero ir. Réplica da caravela. Então, essa fortaleza protegeu a cidade de ataques de piratas, corsários franceses. E tá escrito aí, é a réplica da La Pinta, né? Da caravela La Pinta. E Baiona, a cidade, ela foi a primeira cidade europeia a receber a notícia da chegada de Colombo às Américas, em 1493. Então, ali, pelo que eu entendi, né, era uma inteligência naval, né, que tinha aí nesse lugar aí. Construía caravela, ia e voltava a caravela daí, né? Pô, que bom, lindo, hein? Bem bonito. História. Bom, aí o próximo... Baiona a Viga. Olha esse... Vigo, eu tô muito curiosa. Eu acho que aí a gente vai ter muita coisa legal para ver, viu? Porque o trecho... Olha o farol onde tá. Sim. Lá em cima. Para subir aí, é que não coube aí, mas tem uma foto de drone para subir aí. Meu amigo, tá igual a muralha da China. Não, provavelmente a gente não vai fazer isso. Não sei não, Cris, se tiver oportunidade, acho que porque dá para você ver todas as ilhas, através desse farol. A vista dali deve ser
animal. Não, E lindo. a gente vai chegar quebrado, hein? Que tá 27 quilômetros ali, pode jogar 35. Esse, teoricamente, do que eu vi, é o dia que a gente vai andar mais. E foi que nem aquele dia que a gente cruzou a Espanha, que a gente andou 32 quilômetros. E tava marcado 26, né? Tava marcado 26. Mas será que a gente se perdeu? Não, é que você anda mais, não tem jeito. Não. Mas 6 quilômetros, a gente não se perdeu. Não, primeiro porque você sai do albergue até você chegar no caminho, você anda um pouco. Depois, para você sair do caminho e chegar no albergue, você anda outro pouco. Aí você para no lugar, volta. Tem várias questões. Dá uma desviadinha, né? Pra comer alguma coisa, não sei o quê. Aí vai ser 35. Se não for mais, hein? Esse dia a gente vai... Agora, essa Rua das Ostras, aqui eu não peguei uma foto muito feliz. É uma rua... Bom, dá pra ver, né? Essa cobertinha ali. Uma rua coberta. Que tem várias barraquinhas de frutos do mar. Que delícia. Aí tem lagosta, ostra, camarão, tem o que você quiser aí. Que delícia. Nossa Senhora. Vai ser uma pensei, perdição. Assim, nossa, espero que as ostras não deem dor de barriga, né? Então, ostra tem que tomar um pouco de cuidado, pra não comer outra coisa, né? Ostra é meio perigoso. E aí, de Vigo... Gente, mas olha isso. Ponto Sampaio. Né? Então, dá para perceber que, de fato, esse vai ser um caminho muito diferente. Vai. É muito mais natureza, né? É muito mais trilha de natureza do que você ficar indo nas cidadezinhas, vendo igreja, né? Vendo... É bem contemplação. Então, tem uma ponte romana, não pus aí porque a gente já viu tanta ponte romana, mas tem ponte romana, ponte histórica, onde tinha batalhas, né? As pontes também é uma coisa curiosa. Elas não só serviam para atravessar, mas como servia para batalhar, né? É nas pontes que eles batalhavam. Muito, muito curioso. Então, essa área... Ai, meu nariz. Em 1809, a população local... Não é melhor aqui? A população local derrotou as tropas de Napoleão nessa ponte, libertando a Galícia da ocupação francesa. Nossa. Na ponte Sampaio, que não está aí, mas... E uma coisa interessante de falar da Galícia, para quem não conhece, é que eles falam português, né? Não é espanhol. Não é, muito perto do português. A gente fala só assim, troca o X, o J pelo X. É muito semelhante, Então eu falo que você falar português, vão te entender com toda a certeza do mundo. Eles chamam Ria. Isso é uma outra coisa interessante. Ria de Vigo. E Ria significa acidente geográfico. Então, quando eles falam, tem Ria disso, Ria daquilo, aí não é para dar risada. Significa um acidente geográfico de Vigo, né? Que tem vista, é um acidente geográfico que dá vista para o Atlântico, por exemplo. Não é? Então... Muito bonito. E dá para ver a tal das Ilhas Cíes, que são 3 ilhas que estão nesse Parque Nacional Marítimo, que também é protegido. Tem um mirante ali, né? Tem um mirante ali. O que mais tem de curioso? Vigo, a origem etimológica é do francês gris de lin, que significa cinza do linho. Então, conta Júlio Verne que o segredo melhor guardado do Capitão Nemo está em Vigo. Sabia que era ali, né, o melhor lugar, que o navio Nautilus vinha para abastecer de ouro. Então, na Ria de Vigo, tem dúzias de galeões afundados carregados de ouro das Américas. Nossa, imagina mergulhar ali, né? Tesouros que ainda não viram a luz, diz a lenda, né? Mas hoje, sei lá, né? Com tecnologia. Se eu desaparecer por um tempo, você sabe onde eu estarei. Mergulhando lá. Mergulhando atrás do ouro. Aí no próximo, aí começa a variante espiritual mesmo. Aqui lembra muito Pontevedra, não lembra? Pontevedra. Ali, você sabe onde a gente Nossa entrou. Senhora. Da Peregrina. Que a gente foi. A gente foi aí. Nossa Senhora da Peregrina. E eu estou entendendo que nós vamos ficar hospedados nesse mosteiro de... como é que chama? Poio. É? Bom, Poio é esse negócio aí, né? A gente vai ficar hospedado lá? Eu acho que ela tinha comentado, né? Que a gente ia ficar no mosteiro. Essa é a hospedaria. E Poio, né? Não sei para quem nunca fez o caminho, essa parte
é um tipo um armazém, né? Onde se guardavam os cereais. E que usam até hoje, né? Usam até hoje. Hoje tem uma empresa, né, aqui no Brasil, a Kepler Weber, só que ela faz de alumínio, né? Não é de pedra. Não é de pedra. Que, inclusive, não é só guardado para manter, mas para regular preço no mercado, né? Você deixa armazenado para faltar, para poder aumentar o preço, né? E, então, tem essa basílica, e aí começa o caminho espiritual. E Ponte Vedra, que de fato é uma das cidades mais bonitas que a gente foi, né, da outra vez. Gostei muito, gostei muito. É bem estruturada e muito bonita. Nossa, cada restaurante um melhor que o outro. Comeu muito Aquela bem. ponte também que a gente cruzou. A ponte legal, né? que a gente cruzou, muito, muito legal. E aí tem o Mosteiro de Poio. Tomara que a gente fique aí, vai ser bem legal. Ela ficou de confirmar, né, os locais de hospedagem? Ficou. Acho que depois pode perguntar também. Passou uma mais aí? Não. Poio Armenteira, né? Aí. Ó, aqui, esse mosteiro que eu falei pra vocês, olha que lindo. É bem conhecido. Também é uma hospedaria. Rota espiritual. Não sei se a gente vai ficar. E aí faz parte já do caminho espiritual. Então, de novo, o caminho espiritual, pelo que eu estou entendendo, pode ser que eu me engane, né? Pelo que eu procurei na internet, ele é muito mais esses locais não tão cidade. Sim. Com uma perspectiva mais Porque histórica. você vê, não tem tanta estrada, assim. Pelo menos não aparece, né? Não sei como é que vai ser. A beira-mar, sempre tem cidadezinhas, mas se a gente tiver que se reabastecer, vai ter que entrar na cidade e voltar, pelo que eu entendi. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Pode passar, Yagi. Aí tem uma curiosidade. Descobri que tem esse tal de albarinho, que é um vinho branco típico da Galícia. E aí eu perguntei no ChatGPT, né? Qual é a melhor bodega de vinho? Aí trouxe essa Gerardo Mendes. Simplesmente é o herdeiro do Marquês de Riscal. Ah, só. Né? Então, eu já vi que vai um desviozinho ali de 1h30. Vale a pena a pra gente... depois sair caminhando todo torto. Comprar o duro vai ser carregar. Pois porque são 24 quilômetros, né? Então, se for 1h30... Não são só 24. Porque depois pode colocar na mala. Então, naquela mala que o cara carrega. Vai ficar pesado nesse dia até chegar no próximo albergue, mas teria que fazer o trajeto colocando esse ponto de Armenteira, vai para Vila Nova de Arouça. Vila Nova de Arouça. E aí, de lá, põe na outra mochila para o cara carregar o vinho. Ou a gente guarda o rótulo, se não quiser levar o vinho, e compra no free shop depois, sei lá. O duro é que você corre o risco de não ter, né? Sim. Você corre o risco de não ter. Mas dizem que esse é um vinho que só tem na Galícia. Então, e falam muito bem do vinho. Eu já vi lá no Vivino. É bem pontuado mesmo. Bem pontuado. Trilha de pedras e da água, né? Com caminhada mágica ao longo de um riacho. Então, de novo, natureza. Conexão. Então você leva a água, porque não, tá elementos, cheio né? Tem água aí, tá cheio de riacho. Eu vou levar água nada. Você tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Eu não vou dar minha água pra você. Eu também não vou dar minha água pra você. Você falou que vai beber água do rio? Então vai lá, bebe. Do mar. Vai, boa sorte. E bebe do Fábio. Você e o Fábio. Deixa eu ver se tem aqui. Do mosteiro, uma curiosidade. Mosteiro de Armenteira. Foi fundada no século XII. Não, eu já estou no próximo. Tá no próximo. Pode mudar. Peraí. Ponte Santo Apoio, Poio Armenteira. Não pulou um aí, um slide? Volta. Mais um. Armenteira. Aí. Não, isso você já falou. Mas eu não falei de uma curiosidade, ó. Tá. Que foi fundado no século XII, é um dos locais mais serenos e espirituais do caminho. Esse mosteiro de Armenteira. E segundo a lenda, um monge rezou tanto que perdeu a noção do tempo. E quando voltou à realidade, já tinha passado 300 anos de tão vulcólica. Coisas do chat GPT. Deve ter devaneios, né? Deve ser devaneios. Você vê quem colocou isso no chat GPT. Então,
E aí, sobre o mosteiro, né, tem uma lenda. Diz que Ero, um cavaleiro da corte de Afonso VII, era casado e não tinha filhos, o que era motivo de dor para ele e sua esposa. Por intercessão da Virgem Maria, eles pediram a Deus um herdeiro. Certa noite, ambos tiveram o mesmo sonho. A Virgem lhes assegurou que era a vontade de Deus que eles tivessem filhos espirituais. Então, eles decidiram fundar 2 mosteiros. Ero solicitou monges cistercienses, né, que é da ilha, né? Não é isso? Cistercienses é uma ordem. É uma ordem? Ah, tá bom. A São Bernardo de Claraval, que enviou 4 monges. Depois de um tempo, Ero se torna abade. Um dia, ele se vê mergulhado em dúvidas sobre a vida após a morte. Então, ele caminha inquieto para fora do mosteiro até ouvir um passarinho cantando. Quando a música do passarinho termina e ele retorna ao mosteiro, nada mais é o mesmo. 200 anos se passaram. Então, a lenda, repetida em numerosos mosteiros medievais, é contada na cantiga 103 por Afonso X, o Sábio, e que, na sua ingenuidade, fala de transcendência. O que vem depois? Quem está por trás disso? E expressa a razão da vida da freira, atenta àquela realidade ilusória. Então, pelo que eu entendi, né, esse é um lugar que, quando você entra, você não sente o tempo passar, né? Isso que ficou de mensagem para mim. Então, curtir, é bem conhecido esse mosteiro. Né? Esse a gente tem que conhecer. Não sei se a gente vai ficar hospedado ou não, mas tem que visitar com toda certeza. Né, que é um marco importante. Então, pode ir. Agora, acho que já foi do vinho. Já foi do vinho. Aí. Então, esse mais à esquerda é o local do ferry boat, onde atravessa. Pelo jeito que a gente vai passar pelo rio e pelo mar. Recriando a rota marítima, em teoria, que o barquinho teria feito até Santiago. E aí, essa igreja de Santiago de Padrão, que se a gente entrou, Cris já jogou as moedinhas ali, você também, eu também. Sim. Você não lembra? Vocês lembram que a gente estava hospedado aqui, ó? Sim. Vocês lembram disso? Aqui. Que inclusive, inclusive o Washington não sentiu energias. Né? Não, ali é terrível, porque aquele albergue é um albergue reformado, porque ali, tudo aí é construção romana, que aí era uma parada romana nessa cidade, né? Então, o pessoal reformou o albergue, muito bonitinho, mas, as energias ali continuam, né? Eu não dormi bem essa noite. Aliás, essa viagem promete. Eu dormi como uma também. Bomba. Não. Você estava lá com o Abel, com o Chupito. Por isso que você acho que é outra coisa. Nesse dia, não. Nesse dia, não. Esse dia Vocês ficaram até lá embaixo. Ficaram, sim. Não, depois eu subi, todo mundo roncando, dormindo, e eu tentando dormir, não consegui. A gente dormiu. Tava eu, o Jorge, dormindo na beliche de cima. Mas foi bruto esse dia. O negócio foi... Eu lembro das moedas, eu não lembro qual foi o pedido que eu fiz. Mas eu lembro. Eu também. Eu não lembro nada. Isso aí. Mas muito bonito aí. Padrão é demais. Esse lugar é assim, uma coisa diferente. Mas a gente não foi aqui, né? Não, aqui é a igreja. Fomos na igreja. Aqui é a igreja. Tá certo. É a igreja. Olha o tamanho dessa seta do negócio, que é para não confundir, né? Oxe, Maria. Então, aí, nessa E aí igreja... tem o bar do... Tinha. Do Pepe não tem mais? Diz que não tem mais. Ai, que pena. Uma pena, né? A gente passou lá. Ele era tão energia boa, legal, né? Tão legal, a gente deu tanta risada ali. Mas acho que na pandemia não resistiu. Não, a gente foi depois da pandemia. É verdade, né? Vai ver que deve ter acontecido qualquer outra coisa, né? Não sei. Uma pena. Bom. Pode mudar. Aí chegamos a Padrão. E tem... Eu não sabia que tinha essa capela San Julián. A gente precisa achar... em Raíces. É em Raíces. É em Raíces? Tá. E lá diz que também tem vinícolas. Temos que procurar. Não fala mais nada. Pedi orientações pelo chat GPT. Não veio mais coisas. Mas, olha... Então, esse lugar de Santiago é muito... Isso aí tá atrás daquela igreja grande que a gente acabou de mostrar agora. Que é o local... Em cima, né? Em cima. Que é um local onde dizem que Santiago pregou pela última vez antes de ir para Palestina, que foi morto, né? Então o lugar tem uma energia muito forte. Tem. É muito bonito. A gente falou da outra vez, né? Como é que foi para cada um, quanto foi intenso, né?
A passagem aí. Muito E legal. também o horário que a gente foi, né? Que a gente foi bem no De amanhecer. manhã cedinho, A gente viu o sol nascer ali, foi incrível. Pode mudar, Iac. E aí foi a chegada em Santiago, né? Vão ser 10 quilômetros, Se a gente der sorte, vai pegar o Botafumeira. De novo, né? A gente deu muita Essa foto é muita minha. sorte. Essa foto é sua, Essa por isso foto que é não minha. tem direitos autorais aí, porque é foto nossa. É a do de Santiago também. E a missa do peregrino, né? Ah, eu esqueci de colocar aí. Ó, coisas que dessa vez não pode faltar. Eu quero comer o prato peregrino. Eu não quero nem saber. Eu quero comer o prato do peregrino. Tá bom, nós vamos comer. Vai ter bastante tempo pra você comer o prato do peregrino. O prato do peregrino. Que mais você quer fazer? Só que eu não fiz então outra tá. vez. E a gente tem que fazer a viagem. A viagem visita. não, a visita em cima da capela, de dia. Tem uma visita em cima, né? E a visita, E a visita repetiu, noturna, a que é visita maravilhosa. noturna. E a noturna, que é muito legal. À noite lá. que o pessoal- Entrar dentro da catedral à Visita noite. guiada. Visita guiada, né? Entender a história e tal. Agora, é muito incrível. Quanto será? Eu não perguntei, não lembro. Ela deve ter falado. Quantos anos será que demorou para construir a catedral? Ela falou, não Então, lembro, mas né? ela falou. Foi construída por etapas. Porque é muito grande. É muito né? grande. Tem uma parte mais nova, outra mais antiga, depois outra que eles reformaram. E que as pe- A própria questão ali dos bancos, lembra que ela falou que foi tudo reformado? E que os peregrinos, eles dormiam lá. Dormiam lá. Por isso que tem o Botafumeiro, porque Exatamente. era tão fedido. Então eles Precisava dormiam lá. do Botafumeiro. E depois tem aquelas pinturas, né, que eram patrocinados por algumas pessoas que tinham posses. Então eles iam também fazendo doações, né, para a construção da igreja. É. E passou por reforma recente, né, em 2020, né? Depois a gente foi em 2022, mas ainda estava em reforma, né? A gente via aquelas coisas de reforma, né? E a gente vai ficar hospedado aí pelo menos uma noite naquele... Aliás, a gente só conseguiu Botafumeiro porque era o ano jacobeu, na Jacobeu. verdade era 2020, Ele mas por causa da pandemia, né? a gente deu sorte, virou 2022. É. E nós vamos 2025 não é, né? Seria 26. Ou não? 2020 Não sei, ou teria sido 24. É de 4 em 4? 5 em 5? Já não sei. É, pra você ver. É. Não lembro. Preciso olhar. Mas a Porque gente vai se ficar for ano hospedada... jacobeu, aí... Nós vamos ficar hospedados 2 noites, né? A noite que a Quando- gente chega, acho que tem alguma coisa do dia seguinte. Isso. No E a gente vai dia ficar 18. naquele Na hospedaria mosteiro. São Martim. Que é muito legal. É muito diferente. Ele é um corredor, assim, com um monte de portinhas. De Parece- celas dos monges. Então, mas parece meio uma prisão, né? Bom, Bom, mas, né? a gente não sabe porque foi usado no passado, né? né? Ah. Então, Bom, e tem finalmente Muxia e Finisterra. E aí, algumas coisas de Muxia, né? Que é o santuário da Virgem da Barca, é virgem, viu? Virgem da Barca. Meu, tem virgem de tudo quanto é tipo, cor, tamanho, né? Tem. Em Portugal também, do leite, do castelo. Nossa Senhora, tem virgem para tudo que é lado. E aí tem esse Monte Corpinho e Mirador da Cruz e esse farol de Muxia. Foi as coisas que eu tiquei lá, que acho que se valeriam a pena a gente ver. E aí Finisterra a gente já foi, né? A gente só não foi nesse castelo, né? Porque a gente foi no quilômetro 0, ali no farol. eu não vi A castelo praia lá, acho que não. deve ser essa, mas o castelo acho que a gente não foi. Por que a gente não foi mesmo? Eu nem sabia que Aonde? existia. No castelo? A gente chegou já, tava Tarde, né? anoitecendo, né? E tava tudo tempo fechado, e Tá, depois abriu, né? Aquela coisa maravilhosa. E é isso. Ah, então, agora vai a tal da foto. Tcharam, tcharam. Vamos lá, o momento tão esperado. Momento esperado da Próximo foto, slide, Yagi. Último. Olha. Ai, gente, esse dia foi tão legal. Olha o caqui lá. O caqui, ó, aí diga-se de passagem, o que o desespero não faz com a pessoa? A pessoa não come caqui, mole ainda, mas nunca vi comer. Eu não como caqui. Você também não? Vocês dois? Eu não devorei o acredito. caqui, é maravilhoso. Os dois, você vê o que a necessidade não faz com o ser humano. Para de frescura e ó, eu nunca vi um caqui. Melhor ser tão fruta do bem- planeta. Não, tava delicioso, tava delicioso. Não, ele tava rachando Tava. de madeira. Ó, porque olha a bacia. Não tem caqui desse tamanho aqui. Aí você pensa, deve ser aguado, né? Porque é grande. Não, assim, nunca comi um caqui tão Não, e o amor do doce. senhorzinho que veio trazer Muito pra gente, generoso, né? assim. Cara, e ele não tinha a menor obrigação, né? De nada. E como A gente não- ele que chamou você? Como é que foi a história?
Eu não lembro, porque esse dia foi tão especial, porque teve o negócio que a gente foi na casa daquele cara, depois a Capela de Santiago, que foi a casa da outra senhora. E eu lembro que eu tava andando, e aí ele veio assim e falou, é pra vocês. E eu, como assim? Ele falou, não, é pra vocês. Aí... Ele tinha lavado, assim, era maravilhoso. Muito atencioso. Maravilhoso. Olha, uma graça. Ai, e era o açúcar que a gente precisava para chegar no destino. Exatamente. Para chegar no restaurante. Não tenho dúvida que essas pessoas que ajudam os peregrinos são anjos que Deus envia. Porque aparece do nada, né, Cris? Do nada. Do nada. Absolutamente nada aparece assim, então, você tá precisando de açúcar. Vai aí. Deixa eu te levar ali. Exatamente. Né? Exatamente. E aí... eu sei que vocês foram tirar foto do caqui comendo e acabou, né? Eu falei assim, eu quero tirar foto do caqui. Ainda bem que ali ainda dava. Muito bom. Eu com o chapéu do Chaves, né? Ali, né? E tava muito quente esse dia, né? Tava muito Não, mas pra mim o pior dia foi o dia que a gente cruzou Portugal pra Espanha de carro. Aquele dia tava quente mesmo. Pra mim, o pior dia foi quando a gente chegou em Miradouro. Aquela última subida. Eu falei, não vai dar. E eu ainda voltei pra ir na capela de Maria Madalena. Eu voltei, deixei minha mochila lá, peguei a câmera e falei, eu vou voltar lá. Preciso voltar, porque o centro que eu frequento a patrona... Ela. É ela, né? Não tinha tava como não ir. fechado, né? Tava. Mas será que essa... não vai passar, né? Não. Porque aí a gente poderia ter ficado hospedado lá, mas eu preferi ficar em outro lugar. Total. A gente já ficou da outra vez, né? Verdade. Não, total. Não, e também se tiver ânimo, dá pra ir. Não é tão longe. Porque no último dia são 10 quilômetros, né? É bem não é tranquilo. tão longe. Vai depender do estado das pernas só. Mas em termos de distância, dá pra rolar. Vamos ver, né? Outra coisa, que a gente não mostrou aqui, né? Mas o passeio do Porto, o prévio, dá pra fazer todo a pé também, né? Não precisa... Os 4 dias que a gente vai fazer antes do caminho, será né? que é muito... não, dá pra fazer a pé, tranquilo. Ali é perto, ali não é... Em último caso, se tiver alguma coisa meio distante ali... Não, pega o metrô e depois pega o metrô. Eu acho que é essa a ideia. Mas tá muito tranquilo. A gente viu ali e a gente colocou todo um... A Mar colocou... Um roteiro, assim, no Maps, com o espaçamento um próximo do outro, para poder ir fazendo tudo, no final ficar os mais distantes. Não ter volta, nem ter volta. Então a gente montou um esquema assim, mas também é flexível. Sim. A gente vai mudando e... que nem outra vez, planejamos, mas assim, fizemos, sei lá, 60% do plano, né? Porque o resto a gente meio que improvisou. Naquele dia a gente fez tudo. Milagre, né? A gente fez milagre. Mas a gente viu bastante. Mas a gente fez bastante Lisboa, coisa. A gente fez milagre. Muito produtivo. Então foi um dia, assim, cheio. Bom, gente, acho que é isso, né? É isso. Então vamos aguardar, então, aí agora a... Enquanto esse vídeo vai pro ar, antes da viagem, tá? Eu acredito que ali, mais ou menos... a gente vai viajar 24, você vai 25 de abril. Eu acredito que uma semana antes, provavelmente. Né, já para esquentando os tamborins. E aí, nós vamos fazer o caminho, vamos entrar outros episódios, o canal não vai parar, tá? Vai continuar o processo todo. E aí faremos o caminho e de lá, né, vamos registrar em nossas memórias, em nossas câmeras, em todas as células do nosso corpo. E aí na volta a gente retoma aqui para fazer um pós-caminho com todo o aprendizado, tentando trazer aqui para vocês o melhor que a gente puder em termos de significado, de experiência, do quanto que a gente aprendeu, quanto foi importante para nós tentar trazer mesmo essa experiência, para que possa motivar, estimular as pessoas também fazerem um caminho como esse, né? Porque é muito rico. Sim. Muito único. E eu nunca tive, como eu falei da outra vez, eu nunca tive vontade de fazer, mas depois que eu fui, fiquei... Olha... Virou na batatinha. Virei. Foi picado pelo mosquito do peregrino. Então é isso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. E bom caminho. Buen camino.